Muito bem, muito bom dia para você, meu amigo ouvinte. Muito bom dia para você, amiga ouvinte. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Alto Rio Grande, a rádio de pé para você e por você. E hoje temos aqui mais uma vez em nosso estúdio a presença dele, o Dr. Iagor Araújo, trazendo um tema muito importante e claro que vale a pena você ficar sintonizado, ligado na nossa Alto Rio Grande e aprendendo um pouquinho sobre o diabetes. E hoje também já temos aqui na sequência a estreia do nome do programa, que quem vai trazer para vocês é o Dr. Iagor. Seja sempre bem-vindo, bom dia, o espaço é todo seu. Bom dia, César, bom dia, ouvintes da nossa Rádio Alto Rio Grande FM, um bom dia, boa tarde a todos, né? E como o César falou aí, hoje a gente trouxe o nome pro programa, né? A gente estava há um tempo já buscando esse nome e tudo, né? E aí a gente teve uma ideia aqui hoje. Muito bem, ideia também que veio através de uma junção, com opiniões lá dos familiares do Iagor que estão nos ouvindo. Desde já um abraço para vocês, obrigado também pela companhia, os familiares que estão em Barbacena, é isso? Isso mesmo, o pessoal tá em Barbacena, todo mundo ligado lá, ouvindo a rádio sempre. Ah, que coisa boa. Um abraço então para todos vocês aí, os familiares do Dr. Iagor, e muito obrigado pelo carinho aí também com a nossa Alto Rio Grande. Doutor, o nome do programa agora então vai se chamar como que é? Diz aí pro pessoal de casa. Então a gente chegou aqui ao nome, vai ser Sintonizado na Saúde. O sintonizado referente à rádio, né? Isso e mesmo. Saúde é referente ao doutor e a saúde mesmo da gente. E hoje, então, batizado o programa como Sintonizado na Saúde. Desde já, antes da gente começar aqui, pessoal de casa, tem alguma dúvida, algo aí, está perguntando sobre o diabetes? Você, então, pode estar nos mandando a mensagem aqui no nosso WhatsApp. Não precisa se identificar, que a gente aqui faz a pergunta para o doutor. O WhatsApp é o 329-8473-3543. Lembrando, mande pra gente, tá bom? Mensagens de texto, beleza? E assim, claro, a gente vai fazendo a programação também com você, interagindo e ficando por dentro. Está no ar o programa Sintonizado com a Saúde. Doutor Iagor, bem-vindo e é com você o tema sobre o diabetes. Muito obrigado, César, obrigado pelo espaço, mais uma vez. Então, o pessoal tinha pedido bastante da última vez que a gente veio, para a gente falar um pouco sobre o diabetes, uma doença tão comum na nossa sociedade. A gente sabe que muitas pessoas sofrem dessa doença, E assim, falar um pouquinho da importância, por que é importante a gente falar do diabetes, qual que é a importância dele, Então, segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, de 2023, a gente tem aproximadamente no Brasil, no ano passado, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, Então, corresponde a aproximadamente 7% da população brasileira que vive com diabetes. Então, a gente vê a importância do tema, a importância da doença, e a gente sabe o tanto de complicações que tem, que podem levar. Então, a gente tem que estar sempre atento, falando sempre do diabetes mesmo, que é uma doença muito prevalente, A gente tem dados também do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Diabetes, que a gente estima que no mundo mais de 150 milhões de pessoas vivem com diabetes, e a gente tem uma estimativa aí, global para 2030, no Brasil, chegar a aproximadamente 21 milhões de pessoas vivendo com diabetes. Então a gente sabe da importância, a gente vê que o número de casos tende a aumentar, está aumentando bastante, por conta dos hábitos de vida, que a gente sabe das pessoas, aumento do peso, obesidade, alimentação de produto muito industrializado. E então a gente sabe que a tendência é de aumentar essas doenças crônicas, principalmente diabetes, pressão alta na nossa sociedade, E em relação à incidência mundial, o Brasil ocupa a 5ª posição no mundo de número de pessoas com diabetes. Então a gente sabe que é um tema que a gente tem que falar mesmo, tem que ficar atento, porque é um número muito alarmante. Você vê
Brasil em 5º lugar no mundo inteiro, então é muita gente com diabetes. Muito bem, o diabetes, né, que muitas das pessoas falam, não tem problema não, isso não vai causar nada. E muito pelo contrário, né, doutor? Quais aí são as complicações que o diabetes pode trazer para a pessoa? Então, tem muita gente que fala assim, eu não sinto nada, não tô sentindo nada, né, não tô com nenhum sintoma, então eu não preciso de me preocupar, né? E a gente sabe que as complicações são muito graves, né? Tem muitos casos de morte, inclusive, por conta do diabetes. Então, as pessoas têm que se cuidar bastante. Assim, só falar um pouquinho sobre o diabetes, né? Que às vezes as pessoas perguntam, o que é o diabetes, né? Por que a pessoa tem esses problemas? Então, assim, o diabetes, ele é causado por uma dificuldade do organismo de absorver, né? E de metabolizar a glicose, que é basicamente o açúcar, né? no sangue. E por que as pessoas têm? Então, geralmente é uma disfunção num órgão que a gente chama de pâncreas. Ele se localiza ali abaixo do estômago, né, próximo ao fígado, né, e ele produz a insulina e alguns outros hormônios também que ajudam na digestão e no controle da glicose. Então, o pâncreas ele produz a insulina, que é o hormônio que vai metabolizar essa glicose no nosso organismo e vai conseguir fazer o controle, né, do nível da glicose depois da nossa alimentação no organismo. Aí a diabetes, a gente tem vários tipos, né, de diabetes, acho que muita gente já ouviu falar. A gente tem o diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional. Então a gente tem várias subdivisões do diabetes, né, mas basicamente é a dificuldade do controle da glicose no sangue. Então a gente, no diabetes tipo 1, né, geralmente já começa desde cedo, porque é quando os anticorpos do organismo da pessoa atacam as células do pâncreas, destruindo essas células, as células não conseguem produzir a insulina e a pessoa não tem o controle da glicemia. Por isso que esses pacientes com diabetes tipo 1, geralmente eles começam com sintomas mais cedo, né, são problemas mais graves geralmente, e já tem que iniciar com o uso da insulina já no início do diagnóstico. Já o diabetes tipo 2, a gente tem uma resistência do organismo à insulina, né? Então o pâncreas ele produz a insulina, mas o organismo não responde da mesma maneira. E aí geralmente é associado ao sobrepeso, obesidade, né? Sedentarismo, alimentação desequilibrada, pressão alta, colesterol alto. E aí tudo isso vai culminar nessa dificuldade do nosso organismo de responder ao estímulo da insulina para controlar a glicose e geralmente o organismo da pessoa dá sinais a longo prazo. Então a pessoa fica por muito tempo ali com o organismo excedendo, tentando produzir mais insulina, o pâncreas sobrecarregado, né? E depois de anos de evolução da doença, entre 5 a 10 anos ali, a pessoa já com a glicose mais alta começa a apresentar os sintomas de diabetes. Então por isso que a gente fala que a diabetes é uma doença silenciosa, né? E a gente sabe que a grande maioria dos casos de diabetes que a gente tem no Brasil e no mundo é o diabetes tipo 2. Então que é prevenível controlando o peso, praticando atividade física, né? Fazendo esse controle dessas doenças. Agora falando um pouquinho das complicações, né, que o César perguntou. Então, qualquer tipo de diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, qualquer tipo de diabetes pode levar a essas complicações, né? As complicações mais comuns que a gente tem são as doenças cardiovasculares, né? Então, o diabetes vai aumentar o risco da pessoa infartar, ter um AVC, né? As doenças nos olhos, então a gente tem uma doença que a gente chama de retinopatia diabética, que é quando a glicose ela fica muito alta por muito tempo no sangue, essa glicose começa a atacar e prejudicar os vasos sanguíneos do olho. Então o paciente ele pode evoluir, né? Tem mais casos de catarata e esse caso que dá agressão direta mesmo da glicose. Então tem vários pacientes que podem perder a visão, né? Ficar cegos mesmo, devido a essa glicose mais alta por muito tempo no organismo, né? A gente tem também o famoso pé diabético, né, que são aqueles pacientes que têm feridas, têm lesão no pé, alguns casos chega a ter que amputar dedo, amputar o pé, amputar a perna por conta
do diabetes, né, em casos mais graves, que evoluem por muito tempo, que o paciente, né, fica sem tratamento por longa data. E tem também os casos onde o diabetes ataca diretamente o rim da pessoa e desenvolve a doença renal crônica, né? Então, no Brasil, a doença que mais causa hemodiálise é a hipertensão ainda, né? Mas em segundo lugar e bem próximo em número de casos vem a diabetes também. Então a gente sabe que muitos pacientes que fazem diálise é por conta do diabetes descompensado. Muito bem, e tudo isso relacionado devidamente à falta dos cuidados, doutor? A grande maioria dos casos, né, é devido à falta de cuidados mesmo. Geralmente os pacientes que não seguem a dieta, não praticam atividade física, têm dificuldade no uso das medicações, principalmente insulina, né, que a gente sabe que é complicado, é difícil do paciente usar, muitas vezes ele não gosta, né? Então, geralmente esses pacientes que têm uma dificuldade no tratamento, que não se adequam bem ao tratamento, que tendem a desenvolver essas complicações. Mas a gente sabe que, como eu falei, né, o diabetes tipo 2 é uma doença que ela fica silenciosa por muito tempo. Então, por vários anos, o paciente fica com aquela glicose um pouco mais alta, né, agredindo o organismo, e ela não sabe, não percebe porque não tem sintomas. Se o paciente não faz exame, não identifica isso de forma rápida, aqueles anos todos de agressão ali, quando a pessoa tem um diagnóstico, né, depois de 5, 10 anos que iniciou a doença, às vezes a gente já diagnostica a pessoa já com alguma lesão, às vezes um grau leve de lesão, né, em relação ao olho, com uma perda progressiva da visão, ou algum déficit já no rim, né, com o rim não funcionando 100% mais, já com alguma lesão. Então, geralmente o diabetes tipo 2, às vezes antes do paciente descobrir que tem diabetes, já começam essas lesões. Então, também isso dificulta bastante o tratamento, né? Muito bem, e alguns mitos, né, que o pessoal também não sabe explicar, saber também a veridicidade, é sobre qual que é, né, a miligrama, né, o correto dizer, da medição aí do diabetes. Qual que é o muito baixo e qual que é o mais alto, que é muito perigoso, né? Isso. Assim, a gente, né, como o César falou, a gente tem os casos tanto de hipoglicemia, né, que é quando a glicose está muito baixa, e os casos de hiperglicemia, né? O diabetes em si, geralmente, ele causa a hiperglicemia, né? Que são os casos que tem casos de pacientes que chegam a 400, 500, né, miligramas da glicose no sangue. E geralmente esses casos são casos mais graves, né? Geralmente são pacientes ou que não descobriram diabetes ainda, e aí por muito tempo com a glicose elevada ficam com esses valores, e aí chegam no hospital para a gente bastante desidratados. Tem pacientes que chegam a ficar em coma, né, devido à glicose muito alta. E a hipoglicemia, geralmente, ela é relacionada ao tratamento, né? Então, pacientes que fazem uso de medicações que abaixam a glicose, né? Como a insulina, por exemplo, caso eles usem a insulina e não se alimentem de forma adequada, a tendência é que a glicose abaixe muito e cause a hipoglicemia. Tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia, elas podem levar a óbito. Então, nos dois casos, a gente se preocupa. Então, o tratamento do paciente tem que ficar adequado para ele não ter a hiperglicemia e ter o tratamento, né, da melhor forma possível, tanto para não ter essas complicações que a gente falou, né, mas também a gente não quer a hipoglicemia, porque a hipoglicemia também é bastante grave e a gente sabe que pode matar também. Então, assim, em relação aos valores, né, que o César perguntou. Então, quando a gente faz o exame, a gente tem alguns exames para poder diagnosticar a diabetes, né? Então, no caso do diabetes, aquela glicemia de jejum, que a gente fica aquelas 8 a 12 horas de jejum, né? E vai no laboratório coletar o sangue. Então, essa glicemia de jejum aí, acima de 126, a gente já tem valores de diabetes, né? E a gente tem os valores de pré-diabetes também. Acho que bastante gente já ouviu falar, né? Daqui a pouco a gente comenta mais um pouquinho. Mas entre 100 e 125, a gente tem esses valores de pré-diabetes. Abaixo de 100 é uma glicemia normal, né? A gente considera ali
abaixo de 70, 60, dependendo, né, da idade do paciente, tudo, mas a gente considera como hipoglicemia. Então, em torno ali de 70 a 99 é a glicemia normal. Mas a gente também tem a hemoglobina glicada, acho que muita gente já ouviu falar também, né? Que é aquele exame que a gente consegue ver a glicose no sangue nos últimos 3 meses, ele faz uma média. Por quê? Porque esse exame ele pega a hemoglobina do sangue, né? Que aí são os glóbulos vermelhos, basicamente, e essa hemoglobina ela pode ficar ligada à glicose. Uma parte dessa hemoglobina fica ligada à glicose. Então, como a hemoglobina ela sobrevive 120 dias no nosso sangue, que dá, né, de 90 a 120 dias, então a gente tem esse cálculo aí dos últimos 3 a 4 meses, como que ficou a média no sangue. Né? Então, a gente sabe que valores acima de 6,5, né, já fecha o diagnóstico de diabetes, né, e abaixo desses valores acima de 5,5 ali, a gente tem o pré-diabetes. Lembrando, lógico, a gente não fecha normalmente o diagnóstico com um exame só, geralmente a gente tem que medir mais de uma vez, né, porque a gente tem as variações, às vezes a pessoa alimentou de forma inadequada, teve algum evento, né, e também em relação a erro, né, no exame, a pessoa às vezes não faz a dieta adequada. Então, geralmente, a gente tem que ter pelo menos 2 exames com esses valores para a gente poder fechar o diagnóstico. Muito bem, e quanto a isso, né, que a gente está falando, chegou aqui uma pergunta. A gente vai intercalando, né? Sim. Inclusive, se o pessoal de casa tiver alguma dúvida, tá com vergonha aí de perguntar, não fique com vergonha, mande pra gente aí a sua mensagem, tá bom? A mensagem que chegou, doutor, foi assim: eu sou pré-diabética, já registrado, né? Mas nos últimos meses meço minha glicose e ela está marcando 84 a 87. Isso é normal? Isso é baixa ou é alta? E ela ainda fala que toma um medicamento que é o Glifage, um comprimido à noite. Então, como o César falou, né? Quem tiver dúvida pode mandar aí, a gente sanando as dúvidas. Às vezes a dúvida que você tem pode ajudar outra pessoa também, né? Então, quem tiver dúvida pode ir mandando. Em relação a essas medidas, a gente precisa ver qual horário que a pessoa está fazendo a medida, né? Porque os valores também mudam de acordo com a alimentação, porque a gente alimenta, o normal é que tenha uma alteração nessa glicemia nossa. Então, geralmente a gente orienta a medir em jejum, né? E tem alguns casos que, no caso dos pacientes que usam insulina, a gente tem que fazer essas medidas também, geralmente 1 hora, 2 horas depois das alimentações. A gente saber como que está variando a glicemia. Então, no caso, se essas medidas forem feitas em jejum, então são medidas normais. Mas para a gente poder acompanhar o pré-diabetes, a gente precisa fazer não só o exame do dedo, mas também a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, né, para a gente ter esse controle. Porque às vezes, durante o jejum, a pessoa está fazendo um bom controle da glicose, né, mas após a alimentação, esses valores estão ficando muito altos. Então, a gente precisa também desses exames de sangue para poder acompanhar. Muito bem, e ela respondeu novamente, falou aqui que ela faz, então, a medição, ela mede aí as glicoses do seu sangue de manhã e também de jejum. Então, são valores bons? Isso, estando em jejum, são valores adequados. Muito bem. Então, respondido uma das dúvidas. E outra também, que é uma pergunta muito frequente. O pessoal tem aqueles aparelhos em casa. É confiável? Então, os aparelhos são confiáveis. Eles estando, né, bem calibrados, estão novos, então eles são bem confiáveis. Geralmente a gente usa para poder acompanhar os pacientes que têm diabetes, principalmente os que usam insulina, né? Então a gente precisa estar sempre acompanhando. Lógico, tem que observar se a fitinha é adequada para o aparelho, né? Porque geralmente esses aparelhos, cada marca tem a sua fita, né? Mas estando bem adequado, é bem confiável sim. Muito bem, outra dúvida. Você foi e fez o exame, né? Vem aquela agulhinha que você coloca ali, perfura o seu dedo. E uma dúvida, a pessoa tem o diabetes. Se outro familiar de casa for e também vai lá nesse furo ali para também medir por curiosidade, acontece. Acontece dessa pessoa pegar diabetes? Não, né, doutor? Ou acontece?
Não, não. A diabetes, ela não é, a gente chama de doença crônica não transmissível, né? Então, assim, a diabetes não passa de uma pessoa para outra, igual uma outra doença infecciosa e tudo. Então, assim, o diabetes, né, a pessoa desenvolve, mas ela não consegue passar para outras pessoas. Então, se a pessoa tiver diabetes, é porque ela mesma desenvolveu, né, ao longo dos anos, seja o tipo 1, tipo 2, gestacional, né? É uma doença que não é transmissível. Então, a gente não consegue passar de uma pessoa para outra. Muito bem, mais uma dúvida respondida. E você falou também sobre a diabetes gestacional. Como que funciona? E também já mais uma pergunta aqui. É de geração para geração? Passa hereditariamente o diabetes? Então, a gente tem um componente genético muito importante, né? Então, geralmente, pessoas que têm, né, pais, tios, avós, irmãos com diabetes na família têm que ficar bastante atento, né? A gente sabe que é uma doença que tem um componente genético muito importante. Então, geralmente, quem tem familiares com diabetes tem que prestar bastante atenção, controlar o peso, né, praticar atividade física, cuidar com a alimentação, porque a chance de desenvolver o diabetes é muito grande, né? E você perguntou em relação ao diabetes gestacional. Então, durante a gestação, a gente tem, né, uma alteração por conta dos hormônios, por conta do feto. A mulher tem algumas alterações também no metabolismo da glicose. Então, a mulher fica suscetível ao que a gente chama de diabetes gestacional. A gente tem os casos das mulheres que já têm diabetes e engravidam, né? Essas são as pacientes, né, que a gente tem que ficar bastante atento na gestação, porque pode descompensar os casos de diabetes, né? Mas tem o diabetes que se desenvolve na gestação, né? Como eu falei, por conta dessa mudança hormonal e tudo. Então, a gente faz alguns exames, é o TOTG, né, que é o teste oral de tolerância à glicose. Então, é o exame que tem o período certo da gestação para fazer, né? A gente tem geralmente em torno de 22, 24 semanas de gestação. A mulher vai no laboratório, ela vai coletar a glicose em jejum, ela vai tomar um suco bem doce, que são 75 gramas de glicose. E aí ela vai medir depois de 1 hora e depois de 2 horas. A gente tem os valores padrões, né? E aí, a partir desses valores, a gente pode fechar o diagnóstico de diabetes gestacional ou não. Geralmente, quando a gente tem um diabetes gestacional, a gente consegue controlar, né, por meio da dieta, atividade física, mas tem muitas mulheres que precisam tomar medicação, né? Inclusive a insulina durante a gestação. Porque o diabetes na gestação causa muitos problemas para o bebê, né? Então, a gente sabe que mulheres que têm diabetes, o bebê pode crescer maior, né, acima de 4 quilos, aqueles bebês bem grandes, né? Tem maior risco também de problemas cardíacos, né? Então a gente tem que ficar bastante atento e controlar bem. Controlando bem a diabetes, tanto da gestante que já tinha diabetes, quanto da mulher com diabetes gestacional, a gente consegue fazer uma gestação, um pré-natal bom. E controlando bem, geralmente o bebê não nasce com problemas, né? Mas tem que ter esse bom controle. E assim, geralmente o diabetes gestacional, a gente acompanha após o parto, a tendência é que os valores vão abaixando e vão voltando ao normal, né? Então, muitas mulheres que têm diabetes gestacional, passam alguns meses, já não vão ter mais o diabetes, mas tem que ficar mais atenta porque já tem uma chance maior de desenvolver o diabetes tipo 2 mais na frente. Então essas mulheres têm que ser mais bem acompanhadas também em relação ao risco de diabetes. E mais uma dúvida que chegou, doutor. A pessoa está grávida, né? Vai e nasce o filho. E ela teve o diabetes. O filho nasce com o diabetes? Então, o bebê não nasce com diabetes. O que acontece é que, como a mulher tinha o diabetes durante a gestação, ela tenha uma glicose maior no sangue. Como o sangue que passa para o bebê também é da gestante, então o feto, né, o bebê dentro da barriga, ele vai ter essa glicose mais alta no sangue dele também. Então, quando ele nasce, o pâncreas dele vai funcionar mais e então vai liberar mais insulina. Aí esses bebês tendem a ter hipoglicemia quando nascem, porque eles têm uma insulina maior no sangue, porém eles não têm diabetes.
Então, por isso que muitos bebês de mãe diabética, eles têm que ficar mais dias na maternidade, né? O pediatra acompanha, vai medindo a glicemia dele, pelo risco de hipoglicemia. Passado alguns dias, né, que controla essa liberação de insulina pelo bebê, o próprio bebê consegue controlar isso, e aí ele amamentando bem, se alimentando bem, não tem mais hipoglicemia e acaba esse risco. Lógico, essa criança mais à frente também vai ter que ser acompanhada, né, melhor, porque como ele tem uma mãe diabética, então ele já tem uma história familiar, né, tem que ficar atento quanto a isso. Mas o bebê não nasce com diabetes, não. Muito bem, respondido. E lembramos aqui, né, aos pessoal que está ouvindo, aos amigos ouvintes, que quando a gente fala hipo, é baixo nível de açúcar no sangue, né? E hiper é um alto nível de açúcar no sangue. Então, pessoal de casa, lembre, hipo, baixo, hiper, alto, né? Isso mesmo. Então, muito bem. Esses bebês, né, como o César falou, eles costumam nascer já eles ficam com a glicose mais baixa no sangue, né? Mas geralmente normaliza nos primeiros dias ali, que aí o pâncreas do bebê vai identificar que a glicose voltou ao normal e aí ele não volta à normalidade da glicose no sangue. Muito bem, respondido. Outra dúvida que chegou. A pessoa que foi diagnosticada pré-diabética, mas a pessoa está achando aqui que ou é diabética ou não é diabética. O pré-diabético pode ser considerado já uma pessoa que tem o diabetes? Então, é uma dúvida bastante comum mesmo, que antigamente ou a pessoa era diabética ou não tinha diabetes, né? E aí, quando a gente começou com esse diagnóstico, muitas pessoas falam, mas é diabetes, não é? Eu tô... Então, assim, o pré-diabetes, né, ainda não é um diabetes. Então, é uma pessoa que tem a glicose um pouco mais alta, né, igual eu falei, a glicose de jejum ali entre os valores de 100 a 125, então ela tem uma chance maior de desenvolver diabetes. Geralmente, 50% dos casos dos pacientes que têm pré-diabetes vão desenvolver diabetes. E então, assim, a gente tem uma chance grande de fazer com que a pessoa não desenvolva diabetes. Mas aí vai depender também da resposta do paciente, principalmente do controle dele, que é com dieta, né? Que a gente tem que diminuir carboidrato, doce, açúcar, farinha na dieta e principalmente atividade física. Geralmente esses pacientes com pré-diabetes, muitos a gente consegue controlar esse pré-diabetes somente com dieta e atividade física, né? Se fizer a dieta certinha, acompanhar, né? Fazer aquela atividade física pelo menos 4 vezes na semana, né? Com aquela intensidade adequada, a gente consegue controlar esse diabetes, esse pré-diabetes, né? E a pessoa não desenvolve. Alguns casos do pré-diabetes, a gente tenta, né, esse controle da dieta, mudança do estilo de vida, atividade física e perda de peso, parar de beber, parar de fumar. Geralmente, muitos casos a gente consegue controlar somente assim. Alguns casos a gente tem que usar as medicações, né? Igual um ouvinte mandou a dúvida aí. Geralmente a gente usa o glifage ou a metformina, que são remédios muito bons para pré-diabetes. Então a gente usa essas medicações e geralmente a gente consegue ter o controle, né, do pré-diabetes com as medicações. Lógico, é igual eu falo com os pacientes. A medicação ela ajuda, ela vai baixar a glicemia, mas o ponto principal do tratamento, mudança de estilo de vida. Então, ajustar a dieta e a atividade física, perder peso, né, parar de diminuir o cigarro ou parar de fumar, diminuir a bebida, né? Que tudo isso vai ajudar no controle do diabetes. Então, assim, a gente tem essa classificação, né? As pessoas normais, pré-diabetes e com diabetes. Então, o pré-diabetes ele ainda não é um diabetes. A pessoa ainda tem uma chance de voltar à normalidade e não desenvolver a doença. Mas, como a gente falou, né? Tem que fazer o tratamento certinho. Porque senão, como eu falei, metade desses pacientes vão acabar desenvolvendo o diabetes. Muito bem. E no diabetes, a pessoa geralmente perde peso ou a pessoa ganha peso? Então, como a gente tem essas diferenças, geralmente a hiperglicemia, a pessoa perde peso, mas é uma perda de peso porque a pessoa urina bastante,
Então, geralmente quando a gente atende casos de cetoacidose diabética, né, que são esses casos que a glicemia aumenta demais, tem pacientes que eu já atendi, crianças que perderam 8 quilos, adultos que perderam 10 a 12 quilos, e assim, isso de forma muito rápida, e geralmente por desidratação. Então, essa glicose muito alta no sangue, ela passa no rim, o rim filtra e tenta colocar para fora na urina, né? Só que ao mesmo tempo que a gente coloca a glicose na urina, o paciente vai desidratar também, porque a água vai junto para poder urinar e tirar essa glicose. Então, geralmente, esses pacientes emagrecem principalmente pela desidratação. No caso do diabetes tipo 1, como essa glicose também, pela falta da insulina, não consegue entrar nas células, então a tendência é que ele perca peso. Já nos pacientes de diabetes tipo 2, que são aqueles pacientes que desenvolvem o diabetes mais, né, na meia-idade, mais idosos, geralmente são pacientes com sobrepeso ou obesidade. Então, mas o diabetes em si, ele desidrata e ajuda a emagrecer. Mas esses pacientes de diabetes tipo 2 geralmente são pacientes mais obesos. Muito bem, mais uma dúvida respondida. E vem chegando aqui mais uma pergunta. Bom dia, meu pré-diabetes deu 5%, 7%. Ela está falando aqui que está perdendo muito peso. Normal, doutor? Quanto que deu? Ela disse aqui 5%, 7%. Entendi. Assim, se fosse 5% é normal, 7% já está alto. Então a gente precisa ver o valor certinho quanto que está dando, porque se tiver alto, a tendência é que a pessoa perca peso mesmo, né? Como a gente falou, diabetes, como a gente vai liberar muito açúcar pela urina, a pessoa tende a desidratar, né? Então tem pacientes que tem uma perda hídrica muito grande, né? Desidrata muito, perde aí 4 litros, 5 litros de urina por dia, e então tende a emagrecer mesmo. Então, geralmente, quando o diabetes está descompensado, o paciente tende a emagrecer. Muito bem. E, doutor, uma idade assim que é um fator de risco, né? Qual é a idade? Jovens, pessoas um pouquinho mais velhas, os adultos, ou as pessoas mais idosas, ou você abusou ali do açúcar, em qualquer idade você está aí disposto a ter o diabetes? Então, a gente não tem uma idade certa para o diabetes, né? Como eu falei, geralmente o diabetes tipo 1, que é autoimune, geralmente é uma doença que começa na infância. Geralmente crianças jovens, ali 10 anos, 12 anos, tendem a apresentar o início dos sintomas. O diabetes tipo 2, né, que é mais relacionado a sobrepeso, obesidade, né, outras doenças cardiovasculares, né, colesterol alto, pressão, geralmente tende a se apresentar com uma idade mais alta, né, a partir dos 35, 40, 50 anos de idade. Mas a gente tem visto que mesmo diabetes tipo 2 já tem adolescentes e adultos jovens ali por volta de 20 anos, 22 anos, já desenvolvendo diabetes tipo 2. Né? Porque a gente sabe que, como a gente já falou em outro programa sobre a obesidade infantil, né? É um problema que aumenta muito o risco de diabetes, né? Então essa alimentação de forma inadequada, os pacientes que ficam sem praticar uma atividade física, então tende a apresentar esse quadro de diabetes mais cedo, né? Essa alimentação inadequada que a gente tem, muito produto industrializado, então a gente já diagnosticou o diabetes tipo 2, que a tendência é se apresentar após os 40, 50 anos de idade em adolescentes. Então a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, não tem mais idade para o diabetes. Pode ser tanto na infância, na adolescência, quanto em pessoas mais de idade, até idosas. Muito bem, e relacionado aqui às idades, chegou mais uma pergunta. Bom dia, Iago, bom dia, César e ouvintes. Excelente abordagem desse tema, também com um elogio. O número de casos de diabetes vem aumentando e entre pessoas cada vez mais jovens, né? Estamos enfrentando epidemias virais também. Há riscos aumentados de complicações em diabéticos e quais são esses riscos? Pergunta aqui da doutora Sula. Muito obrigado pelo elogio, obrigado pela participação também, a doutora Sula, né?
E assim, os pacientes diabéticos, geralmente com o descontrole da diabetes, eles tendem a ter uma imunidade mais baixa. Então eles sofrem, tendem a sofrer, né, mais com essas infecções virais, bacterianas, né? Então, geralmente esses pacientes, principalmente em época de pandemia, então Covid, né, dengue, que a gente está tendo, né, essas pandemias mais recentes aí, os pacientes com diabetes têm maior risco de pegar as doenças e também de desenvolver complicações maiores com essas doenças, né? Tanto as doenças virais, bacterianas podem descompensar o diabetes do paciente, então às vezes o paciente estava com diabetes bem compensado, pega uma infecção e descompensa. Isso é normal por conta da resposta, né, do organismo contra aquele vírus, aquela bactéria. Além, né, com o diabetes descompensado, como a gente falou, a baixa imunidade, então o paciente vai apresentar também um risco maior de pegar essas infecções. E geralmente quando pega, né, a gente viu principalmente, felizmente, nos casos de Covid, né, muita hospitalização, né, infelizmente muitos óbitos, geralmente pacientes que já têm alguma comorbidade. E o diabetes é uma comorbidade importante, né, porque como a gente falou, o diabetes compensado, né, a glicose mais alta, ela vai agredir principalmente o sistema cardiovascular do paciente, né? Então vai ter lesão nos vasos sanguíneos, no coração, no olho, no rim. Então geralmente esses pacientes complicam mais e tendem a ter doenças mais graves com o descontrole do diabetes. Muito bem, então, né, não também a idade e as pessoas diabéticas ainda correm um certo risco, né? Exatamente, então assim, é por isso que a gente fala que é muito importante estar com diabetes bem controlado, bem compensado, fazer o tratamento certinho, né? Porque quando a gente consegue controlar bem o diabetes, né, e a gente chega em níveis normais de glicemia, o paciente tem uma imunidade melhor, tem menos lesão crônica, né, do diabetes, então tendem a ter uma evolução melhor. E doutor, por exemplo, tenho aqui diabetes, né? Não tenho, graças a Deus. Mas eu vou e me machuco. É mais difícil a cicatrização, por exemplo, ter um corte assim, passo no arame, raspo o braço e corto. É mais difícil para estar aí cicatrizando, curando? Sim. Então a gente vê, né, tanto em casos de machucado, como o César falou, se corta, às vezes pisa num prego, num arame, né, se arranha, se corta no arame, às vezes com faca em casa, ou, né, aquelas feridas do pé diabético que a gente, né, até comentou. Então, geralmente, esses pacientes com diabetes tendem a ter uma dificuldade maior na cicatrização, né? Tanto pela lesão vascular, que a gente precisa da circulação sanguínea ali para poder cicatrizar a ferida, né? Então, o sangue precisa chegar ali na lesão para levar anticorpo, né? Para prevenir contra infecção, levar as células do sangue que vão reptilizar a lesão, né? Então, vão fazer a cicatrização do local ali. E a gente sabe que com diabetes, né, a gente tem essa lesão vascular, então geralmente chega menos sangue na área, como a gente sabe, tem essa baixa imunidade, né? Então a pessoa tende a ter mais infecção. Então geralmente esses pacientes diabéticos, quando eles se machucam, se cortam, eles têm um risco maior de ter infecção na ferida. Então, infecção é uma coisa que atrapalha bastante, vai atrapalhar a ferida, geralmente aumenta esse local da ferida, atrasa a cicatrização, né? E além de ter essa vascularização pior, que vai atrasar também o processo de cicatrização na ferida. Então, geralmente, esses pacientes que têm feridas, né, no pé, na perna, geralmente os pacientes diabéticos também, a gente tem uma lesão dos nervos, né? Esses nervos mais fininhos que chegam na ponta do dedo da mão, do pé, na sola do pé, nas pernas, eles podem ser lesados também com diabetes. E geralmente o paciente perde essa sensibilidade. Então, às vezes o paciente pisa num prego, às vezes tem um sapato, uma aranha, algum bicho dentro uma pedra no sapato, né? Uma aranha dentro do calçado, do sapato do paciente, ele começa a abrir essas feridas e não percebe. Então, geralmente, a gente vai identificar essas lesões com mais tempo também, porque o paciente não sente dor igual um paciente normal.
E aí, geralmente, a ferida está mais infeccionada, está um nível maior. Então, a gente tem mais dificuldade na cicatrização nesses casos também. Muito bem, então vale a atenção. E, doutor, mais uma pergunta. O diabetes ou a diabetes tem cura ou não? Então, o diabetes ele não tem cura, né? Então, é uma doença crônica. O paciente que tem diabetes vai levar o diabetes para o resto da vida, né? Mas ele tem controle. Então, assim, o paciente não vai se curar do diabetes, mas ele tem controle. Então, o paciente pode ter os níveis normais da glicemia, né? Mas vai ter que tomar cuidado o resto da vida com a alimentação, né? E atividade física. Então, aproveitando até para falar sobre o tratamento também, né? Então, assim, o diabetes não tem cura, então a pessoa tem que estar sempre se tratando. Então, como que é o controle do diabetes? O pilar principal, né, que a gente fala que é muito importante para o paciente diabético, seja diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional. Então, assim, dieta. O paciente tem que ter o controle da alimentação, não pode se alimentar com excesso de açúcar, de carboidrato, né? O que são os carboidratos? Geralmente aquilo à base de farinha, né? Então, macarrão, lasanha, e aí farinha de mandioca, farinha de trigo, farinha de milho, né? Então, angu, a farofa, né? Tudo que é feito à base de farinha, né? Também o arroz, né? Tudo isso, pão, tudo isso é carboidrato. Então, quando a gente se alimenta, nosso organismo absorve na forma de glicose, que é o açúcar, né? Então, os pacientes eles têm que ter uma diminuição do nível de carboidrato que ele ingere na alimentação. Geralmente ingerir mais folhas, salada, legumes, né? Carne e principalmente os carboidratos, quando for se alimentar, com aqueles integrais, né? Então, arroz integral, o pão integral, porque eles têm um nível menor de carboidrato que eles liberam no organismo, né? E aí o paciente consegue se alimentar mais tranquilo com esses alimentos, mas mesmo assim, com controle, tem limite, né? Tem que ser tudo muito bem planejado. Por isso que é muito importante a ajuda da nutricionista, do nutricionista, né? No tratamento do paciente com diabetes. Então, o pilar principal é a dieta, porque não adianta a gente passar a medicação e o paciente se entupir de doce, se entupir de carboidrato, o remédio ele não vai dar conta de controlar o diabetes, né? A atividade física também é muito importante, porque esse gasto energético que a gente tem durante a atividade física, né? A melhora do sistema cardiovascular que a gente tem vai melhorar a circulação, né? Vai melhorar a distribuição do sangue no organismo e o consumo dessa glicose também. Então é muito importante a prática de atividade física. Às vezes o paciente diabético, né, principalmente diabetes tipo 2, como eu falei, geralmente são pacientes obesos, com sobrepeso, já tem um grau ali de colesterol mais alto, a pressão mais alta. Então esses pacientes vão se beneficiar não só para o diabetes, mas também para perder peso, né, e controlar a pressão e o colesterol. E o tratamento, a gente pode ter os comprimidos, né? Geralmente o diabetes tipo 2 a gente consegue controlar com comprimido, né? A famosa metformina, o glifage que a gente usa. Tem também outras medicações novas no mercado. A grande maioria, né, infelizmente, ainda são pagas, mas que são muito boas também no tratamento da diabetes, né? Mas no SUS, né, no Sistema Público de Saúde, a melhor medicação que a gente tem para o diabetes é a metformina, que é o glifage. E também, principalmente no diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, que evoluiu há muito tempo, o paciente geralmente não fez esse controle, geralmente vai evoluir para uma piora da função do pâncreas, né? Como é o caso do diabetes tipo 1, e aí geralmente essas pessoas precisam usar a insulina. Então tem muito paciente que às vezes eu falo na consulta, olha, precisa controlar e tudo, senão a gente vai precisar iniciar com a insulina e tudo. E os pacientes têm muito medo, né? Falar, meu Deus, agora que começou com a insulina, meu diabetes está mais grave, é mais difícil de tratar, tem maior risco. Na verdade, a insulina, né, que a gente toma pela injeção, hoje em dia tem essas canetas, né, que ajudam bastante no tratamento, ela é a mesma insulina que o nosso pâncreas produz, né? Então, é o hormônio que controla a glicose. Então, geralmente, felizmente, né, tem alguns casos que vão evoluir, seja tipo 1 ou tipo 2 mais avançado, que vai evoluir para o uso de insulina, né?
Mas não quer dizer que está em caso mais grave. Geralmente é porque o pâncreas da pessoa não está mais funcionando e aí aquelas medicações que a gente toma, né, em comprimido, às vezes não conseguem fazer o controle que a gente precisa da glicose do paciente. E a gente precisa partir para a insulina. Então a insulina ela não é um inimigo, né, nosso, muito pelo contrário. É uma medicação muito importante e geralmente quando a gente consegue fazer o controle com a insulina, a gente tem um ótimo controle do diabetes, né? Lógico, a gente tem que tomar bastante cuidado com os casos de hipoglicemia, né, que é a glicose baixa, como a gente já falou, mas a insulina é um aliado muito importante. Então, às vezes quando a gente não consegue controlar o diabetes com comprimido, a gente precisa partir para a insulina. Lógico, tem todo aquele inconveniente que o paciente precisa ficar medindo a glicose no dedo, fura o dedo, né? Tem que tomar agulhada para tomar a insulina, mas é uma agulha muito pequena, muito fina, que o paciente tende a acostumar com ela depois de um tempo. E agora que a gente tem a caneta no SUS, né, a gente tem a distribuição da caneta, então uma agulha menor ainda, geralmente o paciente sente menos dor, às vezes nem sente, o paciente já se acostuma, começa a nem sentir mais, né, a agulha ali durante a aplicação da insulina. Então a caneta veio para ajudar bastante também nesses casos. Muito bem, né? Muitas das pessoas relatam até que sentem dor na hora de aplicar a insulina. E existe um lugar do corpo assim que é o mais viável para eles estarem aí se vacinando? Então, em relação ao local, não tem nenhum local específico. Geralmente a gente orienta o paciente a fazer um rodízio. Então, geralmente a gente aplica na barriga, né, mais na parte ali próxima ao umbigo, na lateral, mais embaixo da barriga, que é uma parte que tem mais gordura, que a gente tem que aplicar no subcutâneo. O ideal é que essa insulina fique ali no subcutâneo, no tecido adiposo do paciente, né, que é aquela camada de gordura, que aí o paciente sente menos dor e a absorção é melhor. Então, assim, a gente pode aplicar na barriga, na coxa, no braço, não tem nenhum lugar específico não, lugar que seja mais fácil para o paciente aplicar e onde ele sinta menos dor, né? Geralmente tem gente que prefere aplicar na coxa, tem gente que prefere aplicar na barriga, tem gente que prefere aplicar no braço, então isso varia muito de paciente a paciente. Uma coisa muito importante, geralmente esses pacientes que sentem dor, geralmente eles aplicam no mesmo local, então a gente tem que fazer um rodízio, porque por conta de toda hora estar furando com a agulha ali, a ação da insulina no local, às vezes pode causar uma sensibilidade mesmo. Então a gente orienta os pacientes a sempre fazer um rodízio, né? Não aplicar sempre no mesmo local. Então o paciente prefere aplicar na barriga, aplica de um lado, aplica do outro, chega mais um pouquinho na lateral aqui, né, da pessoa, depois chega mais para perto do umbigo e vai fazendo esse rodízio. De vez em quando aplica na coxa, no braço, para ter esse rodízio, para diminuir a sensibilidade. E uma coisa muito importante também que a gente já viu muito, os pacientes que às vezes pegam a seringa e ficam reutilizando a agulha. Então, como é uma agulha muito fina, muito sensível, às vezes só de furar o tecido subcutâneo, a pele ali, essa agulha ela pode começar a entortar a ponta. Então, geralmente fica com uma ponta torta, né, mais romba, e aí geralmente dói mais mesmo. Então, a gente fala com os pacientes, não é para reutilizar essa agulha nas aplicações. Tem que trocar a ponta da agulha. E uma coisa muito importante, a caneta, como ela é uma agulha melhor, então a ponta dela dá menos sensibilidade. Então o paciente é mais fácil para o paciente aplicar também. Mas assim, os pacientes que ainda usam a seringa, a gente orienta, tem que fazer a troca da agulha. Às vezes o paciente reutiliza o dia inteiro, uma semana, 15 dias aquela mesma agulha, e às vezes ela vai entortando e aí a tendência é que doa mais mesmo na aplicação da insulina. Muito bem. E essas canetinhas são disponibilizadas gratuitamente, as agulhas também, ou geralmente o paciente vai comprar? Não, quando o paciente ele tem o diagnóstico do diabetes, né, ele leva o laudo na farmácia, né, ele leva a receita também, e aí é distribuído gratuitamente a seringa, as agulhas ou a caneta, né, para o paciente fazer o uso da insulina. Muito bem. O melhor mesmo, né, a pessoa não necessitar de tomar, né, se cuidar sempre e evitar, né, doutor? Isso mesmo, a gente fala, né, o controle da doença, o controle dos fatores de risco, né, são muito importantes para que a pessoa não desenvolva o diabetes e não precise
né, utilizar. A gente sabe que em alguns casos, né, principalmente o diabetes tipo 1, geralmente ele é mais hereditário, autoimune, então os pacientes vão ter que usar, né? É mais difícil de controlar os fatores de risco, mas principalmente o diabetes tipo 2, como eu falei, 80% dos pacientes que têm diabetes é do tipo 2. Então são 80% dos casos de diabetes que são preveníveis. Muito bem, então população, atenção. Mais perguntas aqui, doutor. Queria saber se 5,7% já posso ser considerada pré-diabética. 5% de hemoglobina glicada. Então, como eu falei, geralmente a gente precisa fazer vários exames, né? Um valor só não fecha o diagnóstico ainda. Então, a gente tem que fazer mais de um exame, pelo menos. Mas no paciente saudável que fez o controle, né? Então, abaixo de 5,7 são valores normais. De 5,7 até 6,4 entra nos valores de pré-diabetes, né? E acima de 6,5 para cima, geralmente é o diabetes. Então, a gente, né, como eu falei, a gente precisa fazer mais de uma vez esse exame, né? Mas ficando nesse valor de 5,7 até 5,4 é o pré-diabetes. São aqueles casos que a gente consegue controlar, prevenir para não virar diabetes. No caso do paciente que já tem diabetes, aí os valores vão alterar porque ele já tem o diagnóstico, né? Como eu falei, é uma doença crônica, não vai ter cura, então a gente vai ter o controle. Aí o controle dos pacientes com diabetes, aí os valores que a gente considera adequados muda. Então geralmente a gente tem ali a glicemia de jejum, o ideal para o controle é ficar entre 160 e 130, né? Depende do paciente, também depende da idade, geralmente paciente idoso, que tem mais comorbidade, a gente tende a deixar um pouquinho mais alto para diminuir o risco da glicemia baixa, né, que é a hipoglicemia. Hemoglobina glicada, o controle tem que ficar ali entre 7, tem pacientes mais novos que a gente quer ter um controle melhor para diminuir o risco de complicação desse paciente. A gente pode tentar chegar com uma hemoglobina glicada dele ali até 6,5, mas geralmente gira em torno desses valores aí. Lógico, né, como eu falei, vai variar de paciente a paciente, da idade, né, do estilo de vida do paciente, mas a gente deixa entre esses valores. Mas como a ouvinte mandou aí, 5,7, geralmente é um valor de pré-diabetes. A gente precisa, né, fazer mais de um exame, mantendo esse valor, aí a gente, né, dá o diagnóstico de pré-diabetes. Muito bem, respondido. Mais uma pergunta, doutor. É a pessoa que fala que fez exame e ela reparou também que a sua urina está mais amarelada, mas não deu nada no exame. E é um sintoma, sim, para ela ter mais atenção, ou pode ser haver outra coisa, aliás, do diabetes, além dele? Então, a urina amarelada geralmente está relacionada à desidratação. A gente tem que ingerir mais água, né? No caso do diabetes, a pessoa urina mais. Essa urina tende a ser mais clara, né? Porque começa a puxar muita água e desidrata o paciente, então a urina vai ter uma concentração grande de água. E geralmente ela tem um cheiro mais forte, mais adocicado, né? Tanto que antigamente o pessoal falava que quem usava muito pinico, né, e tinha diabetes, dava formiga no pinico, e isso era normal mesmo, porque fica cheio de açúcar na urina do paciente. Mas geralmente, paciente que tem diabetes, no exame de urina a gente vai ver um aumento da glicose na urina do paciente. A gente tem outros exames que a gente pode fazer também para ver o nível de filtração, né, do rim, e para saber se tem algum risco do diabetes. Mas geralmente o exame estando normal, essa urina mais amarelada tem a ver mais com a hidratação, né? Então é ingerir mais água. Lógico, tem que ver se tem alguma outra alteração em algum outro exame, né? Alguma coisa que veio de diferente no exame de urina também do paciente, né? Mas geralmente o diabetes ele não dá urina amarelada, não. Geralmente ela tem um cheiro forte, né? E mais açucarado, assim. E aparece açúcar na urina do paciente que está com diabetes controlado. Muito bem, mais uma dúvida respondida. E para você que está chegando agora, são 12:10, nós estamos aqui, apresentando o programa Sintonizado na Saúde com a presença do Dr. Iago. Para você que não conhece, ele que é médico aqui, do PSF, isso, né, doutor? Isso mesmo. E atende aí, na nossa cidade, nas nossas comunidades rurais. E hoje estamos aqui com o tema
diabetes. E para você que tem dúvidas sobre o assunto, não se esqueça, você pode estar nos perguntando aí através do nosso WhatsApp, que é o 329 8473 3543. Você pode então estar fazendo a sua pergunta. Doutor, alimentos, quais são os que mais prejudicam enquanto aí a saúde e a glicemia? Qual que é o maior risco aí entre os alimentos? Então, em relação à alimentação, né? Então, os alimentos que vão prejudicar quem já tem diabetes ou pré-diabetes, né? São aqueles alimentos mais ricos em açúcares, carboidratos, né? Então, doce, chocolate, aqueles alimentos industrializados que têm uma carga alta de carboidrato, né? Hoje em dia a gente vê até nos rótulos, né? Saiu uma lei nova e começaram a sair aqueles rótulos, né? Que tem aquela lupinha e aquela faixa em preto e branco, escrito alto teor adicionado em açúcares, alto em gordura adicionada. Então esses alimentos eles levam a mais risco, né? Então alimentos ricos em carboidratos, em açúcares. Então geralmente doce, bala, chocolate, né? Esses alimentos com mais açúcar. Principalmente os alimentos industrializados, né? Então suco de caixinha, refrigerante, doces, né? Geralmente são alimentos mais ricos em açúcares que vão aumentar o risco. Mas como a gente fala, tudo na vida é equilíbrio, né? É lógico que eu vou deixar de tomar um refrigerante, comer um doce, às vezes num aniversário, uma festa. Não, a gente não precisa deixar de aproveitar a vida, né? Vou comer um doce final de semana e tudo. Mas tem que ter equilíbrio, né? Não pode exagerar, tomar 2 litros, 3 litros de refrigerante de uma vez só. Tem gente que toma uma garrafa de refrigerante por dia, né? Tem gente que come um pote de sorvete sozinho num dia. Então a gente tem que ter esses cuidados também. Então assim, lógico, a gente não vai deixar de comer as coisas, né? Mas também a gente não pode exagerar. Então tem que ter esse controle. E no caso dos pacientes diabéticos, é igual eu falo também. Mantendo o controle, de vez em quando a gente pode comer alguma coisa diferente. Lógico, os pacientes diabéticos eles vão precisar, por exemplo, procurar doces que sejam diet, né, para não descompensar o diabetes. Mas o paciente fazendo um controle, né, vez ou outra, ele pode partir para esses alimentos para tirar, porque a gente fica, né, com uma vontade de comer um doce, um alimento diferente, né? Então, assim, tendo um bom controle, a gente de vez em quando pode escapar um pouquinho da dieta, lógico. Nada com exagero. Exagerou, aumenta o risco, né, de aumentar muito a glicemia e ter aqueles quadros que a gente falou, né, de cetoacidose e tudo. Os pacientes vão ter as lesões nos órgãos, né, e também o risco de coma, até óbito. E mais uma pergunta é sobre a pessoa ficar cega. Corre o risco também com os altos índices aí de açúcar? Sim, como a gente falou, né, a gente tem alguns órgãos que são mais afetados pelo diabetes. Então, geralmente é o olho, né, o coração, os vasos sanguíneos, né, o rim e também os nervos. Então o olho é bastante importante. Então o paciente que tem diabetes, ele precisa né, de vez em quando passar no oftalmologista, fazer a avaliação, né, passar por uma consulta com o oftalmologista, né, para ver como que está essa evolução. E esses pacientes podem sim perder visão, né? Então a gente tem um risco maior de catarata, glaucoma e principalmente do que a gente chama de retinopatia diabética, né? Que quando os vasos sanguíneos começam a ser lesados, né, do olho, e aí o paciente vai perdendo a visão e pode ficar completamente cego, né? Então por isso a importância de controlar o diabetes e, né, fazer um acompanhamento, né, com o oftalmologista constante. Muito bem, né? Então, pessoal, deve ficar atento. Sou pré-diabético, cuide. Sou diabético já diagnosticado, cuide mais ainda, né? Mantenha atenção, mantenha o seu estilo de vida e, claro, muito mais saudável. Não vá, né? Não caia aí também. Come só hoje aqui que não vai te fazer mal. Pense bem, isso acontece muito, né, doutor? As pessoas, às vezes, ao invés de estar ajudando ali, ela quer ver, sabe que tem, né? E quer prejudicar. Então a pessoa tem que ter também esse discernimento, né? Hoje eu comi uma coisa mais doce. Então chega outra pessoa oferecendo, né? Não vou fazer porque eu já comi. A pessoa também tem que ter essa sabedoria, né? Esse discernimento. Sim, a pessoa tem que ter esse controle, né?
E tem que ter o autocontrole também, que a gente sabe que infelizmente vai ter muita gente que vai oferecer, né? Porque eles não come um doce, bebe um refrigerante, não dá problema, não faz mal não. Mas aí a pessoa já, né, comeu alguma coisa diferente, já exagerou um pouco no açúcar, né? Então ela vai partir para mais alguma coisa, então a tendência é de piorar muito. Então a gente sabe que, né, a pessoa tem que ter o autocontrole, o discernimento de não aceitar, né, esses alimentos fora da dieta, e também as outras pessoas, que a gente sabe que, principalmente criança, eu lembro da época da escola, tinha um amigo meu que ele tinha o diabetes tipo 1, precisava usar insulina, e às vezes tinha algumas crianças que, para instigar, sacanear, comia doce na frente dele e oferecia, né, para ver se ele comia, para às vezes ver ele passando mal. Então a gente sabe que tem muita gente que faz isso, então tem que ter bastante autocontrole e bastante cuidado. Muito bem. Mais uma pergunta que chegou. Você conhece muito, né, doutora Letícia? Você conhece? Conheço. Conhece, né? Ela está aqui perguntando, é uma coisa que foi muito interessante. O pessoal, ela está diagnosticado com diabetes. E ela quer saber aqui, ó. Pergunta essa você tem que responder, doutor. Essa você não pode correr, não. Posso começar ou parar de usar o medicamento por conta própria? Tô sentindo que eu tenho diabetes, por exemplo. Aí eu vou por minha conta, ou eu necessito mesmo ter aí a consulta com o médico para saber qual que é o medicamento adequado. Então, ó, um beijo pra Letícia aí, né? Ela também, direto que eu venho, tá ouvindo, tá acompanhando, né? Ela também votou no nome do programa. E, bom, é uma pergunta muito importante, né? A gente sabe que tem paciente que fala assim, tô com diabetes compensado, meu diabetes está controlado, não está descompensando, não está aumentando, né? Tô me sentindo bem, vou parar as medicações. Aí eu vou diminuir a insulina por conta própria, ou então eu tomo a insulina 2 vezes no dia, vou tomar uma vez só, para não ficar tomando agulhada toda hora. Tô achando que eu tô tomando muito comprimido, vou parar os comprimidos. Então é um risco muito grande. A gente sabe que o paciente com diabetes, quando ele suspende as medicações de uma vez assim, tem alguma alteração, como eu falei, às vezes no caso de uma infecção, né, o paciente já pode ter essa alteração, imagina suspendendo a medicação. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, jamais o paciente pode suspender a medicação, parar de tomar os remédios ou mudar a dose dos remédios por conta própria, seja para mais ou para menos. Também já vi casos do paciente falar, eu não estava me sentindo bem, estava achando que o diabetes estava descompensado, estava aumentando muito, aumentei a dose dos meus remédios. Então a gente tem, aumentando a dose dos remédios, a gente tem o risco de hipoglicemia, né, que é quando a glicose baixa. E quando a gente tira os remédios, a gente tem o risco de hiperglicemia, que é quando a glicose é alta. E aí vai levar a todas aquelas complicações que a gente já falou. Então, jamais o paciente deve mudar a medicação que ele toma, que ele já faz uso, por conta própria. Da mesma forma, os pacientes que ainda não têm um diagnóstico fechado, né, ou está suspeitando, ou tem pré-diabetes, jamais vão poder começar por conta própria ou aumentar, aumentar, né, a dose por conta própria. Então, assim, às vezes, né, como você falou, o paciente, tô achando que eu tô com diabetes, tô com sintoma aqui, vou tomar um remédio por conta própria, vou comprar uma caixa ali do Glifage, do Metformina e começar a tomar. Então, esses pacientes vão ter riscos também, né? Pode ter risco de complicação, de hipoglicemia, né? Os remédios podem dar outros efeitos colaterais, podem reagir com outras medicações que às vezes o paciente já toma. Então, o paciente só deve modificar, né, alterar a dose ou iniciar as medicações do diabetes somente com a prescrição médica, né? Então, sempre tem que passar por consulta, passar por uma avaliação, fazer os exames para daí a gente iniciar a medicação. Nunca o paciente começar por conta própria ou mudar por conta própria as medicações. A gente sabe que isso tende a descompensar e dificulta muito o tratamento desses pacientes. Muito bem. A conversa aqui, doutor, tá muito legal, viu? A Letícia é a sua esposa, namorada, né? Ou noiva? Minha noiva. É noiva, né? E ela tá aqui ajudando no engajamento do programa e tá lá ouvindo a gente em Barbacena também? Isso, ela é de Barbacena. Então a gente manda também um forte abraço aí pra Letícia, a noiva aí do doutor Iago. Muito bem, doutor, agora a gente sabe, né? A gente também aqui é um assunto sério, mas a gente também se diverte, descontrai um pouco, porque o diabetes é um tema muito intenso, né? Um tema muito grande
que são muitas as dúvidas que as pessoas têm, às vezes por falta de conhecimento, né? E agora você vindo aqui, outros assuntos também sobre saúde, a gente vai estar trazendo para o pessoal ter a consciência, né? Saber um pouco mais do que é, o que se trata, mas a gente também sempre tem aqui um momento de descontrair, né? Para também as pessoas não ficarem, meu Deus, agora eu tô ferrado, né? Porque a gente não pode falar aqui a palavra. Pessoal de casa, tranquilidade, né? Em primeiro lugar, calma, mas também vocês devem ser sábios, manter a serenidade e não deixar de cuidar, porque a saúde e a vida é uma só, né, doutor? Isso mesmo. Então, como o César falou, né, a gente ri, descontrai, se diverte aqui também. A gente sabe, é importante a gente rir, a gente se divertir, a gente brincar, né, que a gente sabe da importância da alegria, dos sorrisos também no dia a dia, né? Também faz parte, né, da vida e até do tratamento mesmo, né? Quando a gente ri e se diverte, a gente sabe que libera vários hormônios aí bons para o organismo, então tem que rir mesmo, tem que se divertir. Como ele mesmo falou, a gente tem que também trazer o tema, a gente tenta trazer de forma mais leve, né, para as pessoas poderem entender melhor, aceitar, né, conseguir participar também, né? Então a gente tudo isso ajuda também no entendimento e na compreensão, né? E como o César falou, é uma doença que atinge muita gente, a gente sabe que pode ter casos complicados, casos graves, mas a gente fazendo o controle, acompanhando, né, com o médico, o enfermeiro, o nutricionista, né, com toda a equipe de saúde, a gente consegue controlar bem o diabetes. A gente tem o tratamento gratuito pelo SUS, a gente tem medicações novas saindo todo dia. Então a gente sabe que o diabetes é uma doença que é muito bem estudada, muito bem conhecida, tem desenvolvimento de várias medicações. A gente sabe que tem inclusive aparelho que o paciente fica com um aparelhinho e fica com uma agulha direto na pele. E aí esse aparelho, por conta própria, ele mede a glicemia do paciente e libera a insulina que o paciente precisa naquele momento. Então, assim, lógico, é um tratamento caríssimo, não tem em todos os lugares no Brasil, é um tratamento muito caro para manter o aparelho, instalar o aparelho, né? A gente sabe que tem a insulina específica que usa nesse aparelho, mas assim, a gente sabe que tem o desenvolvimento de muita tecnologia por trás. Então, se Deus quiser, a gente espera que em um futuro bem próximo, né, a gente consiga ter acesso a esses tratamentos também pelo SUS. Né? A gente sabe que já tem bastante medicação entrando, né, para o tratamento do diabetes no SUS. Então, a gente fica feliz e espera que, né, num futuro recente essas medicações, esses tratamentos também possam entrar gratuitamente para a gente. E assim, né, como o César falou, diabetes é um tema muito grande, muito extenso. Assim. Se pudesse, a gente ficava uns 2 dias falando e não ia conseguir falar tudo de diabetes, né? Mas a gente tenta entrar nos pontos principais, né, chamar a atenção do pessoal, orientar da importância de acompanhar, de tratar, né? De fazer o acompanhamento, de fazer os exames de rotina, de ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, né, fazer o controle por conta da importância, das complicações que a gente tem do diabetes na nossa vida. Né? O diabetes tipo 1, por exemplo, teve uma reunião ano passado, em novembro, que é o mês da diabetes, né, na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. E aí um pessoal da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, são médicos que estudam muito, vivem, né, estudando diabetes. Então, assim, eles falam que o diabetes, principalmente o tipo 1, diminui a expectativa de vida do paciente até 20 anos. Então, se ele não tiver o bom controle. Então, por isso que a gente sabe que é importante controlar bem, né, tomar as medicações, estar sempre acompanhando. Porque você imagina, perder 20 anos de vida porque não conseguiu controlar a diabetes. Muito bem, né? São muitos anos, né? 20 anos de vida, quase minha idade, né? Mais 3 anos aí forma a minha idade, né? E Deus me livre que a gente possa viver muito, né? Exatamente, a gente quer viver bastante, quer viver bem, quer viver com saúde, né? Podendo fazer, né, tudo que a gente queira, tendo a liberdade, né? Tendo a autonomia, que é o mais importante, né? Viver bem e viver com saúde. E doutor, agora uma pergunta aqui muito também séria, eu acredito. Tenho na minha família uma pessoa que tem o diabetes, né? Um exemplo.
e ela é muito turrona, assim, um exemplo aqui que chegou aqui na pergunta. O que eu faço para convencer essa pessoa a se cuidar, a tomar os medicamentos na hora correta, a insulina, né, no caso aqui do diabetes muito alto? O que a gente pode fazer para essa pessoa que desanimou? Ela é muito turrona, desanimou de se cuidar. O que a gente pode fazer para estar ajudando, né, nesse controle? Então a gente sabe que tem muito paciente que é assim, porque essas doenças crônicas, né, que levam uma vida inteira de tratamento, a gente sabe que é muito difícil, né? A pessoa às vezes cansa de tomar medicação, às vezes fala, não estou conseguindo controlar, não estou conseguindo compensar, e aí desiste do tratamento, né? Abre mão e não quer continuar o tratamento, né? Tem gente que é mais resistente a tomar medicação, fazer o controle. Então, assim, igual eu falo, o melhor que a gente pode fazer por essa pessoa para ajudar é conscientizar. Então, é a gente levar a informação, né? Levar essa informação. Depois o César vai disponibilizar a entrevista no YouTube. Então, mandar para a pessoa, né, fazer com que ela ouça a importância do tratamento, as complicações que ela pode ter, né, o pessoal que ouviu na rádio aqui, levar essa informação, às vezes conhece um vizinho, um amigo, um parente que tenha diabetes e que, né, às vezes abriu mão do tratamento, não está querendo acompanhar, levar a informação, né, levar o que aprendeu hoje, falar, olha, poxa, o médico falou lá da importância do tratamento, que dá para controlar, né, dá para a gente viver bem com diabetes, né, tem muita opção de tratamento, de controle hoje em dia. Levar também para a pessoa essas complicações que ela pode ter. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu parei de tomar o remédio aqui tem 15 dias, um mês, não estou sentindo nada, estou bem. Mas às vezes, né, a pessoa a longo prazo vai ter essas complicações. Então, quando a pessoa tem o conhecimento da importância da doença, do que essa doença pode causar nela, do que pode levar às complicações, geralmente a pessoa tende a aceitar melhor e iniciar melhor o tratamento. Então, é realmente conscientizar, levar essa informação para ajudar a pessoa a entender a importância desse tratamento. E também a família tende a ter mais paciência, né? Ajudar, não julgar e muito mais, né, doutor? A gente sabe que é difícil, né, esses tratamentos contínuos. Você imagina a pessoa tomar 30, 40 anos uma medicação, todo dia, várias vezes ao dia. Então, às vezes é difícil, né? Então, a família tem que conscientizar, tem que... Às vezes fica até chato, né? Você é muito chato, você fica cobrando, pedindo para eu tomar esse remédio. Nossa, mas que chatice. Mas tem que ser chato mesmo, que a gente está preocupado com a saúde, né, e com o bem-estar da pessoa. Muito bem, tudo isso é muito importante, né, doutor? E agora, livremente para você falar para o pessoal de casa. Então, assim, né, como eu falei com o César aqui, então, assim, o diabetes é um tema muito extenso, às vezes vai ficar mais dúvida, vai ficar, né, às vezes ficou uma informação de fora, então quem quiser pode depois procurar, mandar pergunta, né? A gente na zona rural, e a gente faz os grupos, né, do Hiperdia, que fala do diabetes, fala da hipertensão. Então esses grupos são muito bons também, o pessoal consegue tirar a dúvida, a gente leva muita informação e isso ajuda bastante. A gente vê que consegue conscientizar muita gente e às vezes a pessoa retorna ao tratamento, né, adequa melhor o tratamento, ouvindo e entendendo a importância da doença, né? Então a gente viu também que muita gente no Brasil e no mundo, infelizmente, sofre dessa doença, né? Quase 7% da população do Brasil aí. Então, tem muita gente ainda que tem a doença e que não sabe também ainda, né? Não diagnosticou. Então, por isso é importante procurar o atendimento, fazer, né, a avaliação, fazer exames, né, sempre que preciso. Quem tem parente que tem diabetes tem que ficar mais atento, tem que tomar mais cuidado, né? Mulheres que tiveram diabetes gestacional tem que tomar mais cuidado também. E como a gente falou aqui, o mais importante, o melhor é a prevenção, né? Então, perder peso, evitar de comer muito açúcar, muita coisa industrializada, né? Controlar a pressão alta, quem tem pressão alta, controlar o colesterol, né? Tentar buscar uma vida mais saudável. A gente sabe que é difícil na correria do dia a dia, a gente sabe que geralmente esses alimentos mais saudáveis são mais caros, né? Mas a gente tem que buscar alternativas. Às vezes alguma pessoa tem uma horta, um pomar em casa, então buscar se alimentar da melhor forma possível mesmo, né? Evitar fumar, beber, né? Que isso ajuda bastante. E os pacientes que
né, já tem o diabetes, tem que controlar, né? Não pode deixar de acompanhar, não pode deixar de controlar, não pode deixar de tomar as medicações. E muito importante, como a Letícia trouxe, né? Não pode mudar os remédios por conta própria, nem começar por conta própria, né? Às vezes a pessoa fala, meu vizinho tá tomando esse aqui e falou que ficou muito bom, vou tomar também. Então, né, não pode, gente. Sempre procurar o atendimento antes, passar por uma avaliação, né? Pra gente poder tratar da melhor forma possível. Muito bem, e lembramos a todos, né, que a prevenção, o cuidado, e se por acaso foi diagnosticado, não desanime não, tem aí o tratamento, né? Cura? Não, mas você pode viver normalmente, seguindo as regrinhas aí passadas pelo seu médico, então fique atento. Doutor, como também teve as perguntas, teve também os elogios aqui, ó. O pessoal manda te dar os parabéns, a Sônia manda que te dar os parabéns, a Soninha, dizendo que foi muito esclarecido e que gostou muito. Ô Sônia, muito obrigado, viu? Mais abraços aqui também. Eu acho que você conhece a Leandra. Ah, essa eu conheço, é minha mãe. Ela tá aqui, abraço César, estamos aqui em Barbacena mandando boas energias para vocês. Amamos Piedade, cidade do nosso coração, e também dando parabéns. Dona Eva também manda parabéns, agradece aqui pela resposta. Muito obrigado, Mais perguntas. Dona Eva. A Lourdes Silva também aqui agradece pelas perguntas, dá o parabéns. Muito obrigado. Vários outros aqui também dando parabéns e dizendo, né, que não é para demorar voltar, que já é para ter aí um próximo tema. E tema aqui que a gente pede para o pessoal de casa mandar, né? Tem alguma dúvida sobre alguma coisa da saúde, você pode estar mandando aí sugestões que no próximo programa a gente traz também a vocês. É isso, né, doutor? Isso mesmo. Então, quem tem sugestão de tema, tem dúvida, né? A gente sempre tenta trazer temas importantes, temas que fazem parte da nossa vida, né? Então, realmente, dessa última vez a gente demorou bastante, né, para poder voltar, mas se Deus quiser, agora a gente mantém né, no programa. E agora que a gente até escolheu o nome pro programa, né? A gente mantém o programa, mantém vindo. Quem tiver dúvida, quem tiver ideia de tema, pode mandar, né? A gente também vai pensando aqui temas importantes, relevantes, né? Que vão atingir bastante pessoas para poder ajudar o maior número de pessoas possível, né? Então, sempre quem quiser participar, manda pergunta, manda tema aí pra gente. A gente vai tá falando sobre aí. E outra coisa muito importante é que as pessoas compartilhem, né? Tá tendo um programa na rádio e hoje vai falar sobre diabetes, o exemplo. Igual aqui a sua noiva, né? Se for pra ser eu também não quero não, viu, doutor? Também eu quero ter um engajamento aqui pra mim, também na Alto Rio Grande. A gente também manda um abraço, agradece as perguntas de todo mundo que está em casa. E, pessoal, não fique com vergonha de perguntar, não. Perguntar, né, é muito importante. Eu mesmo sou curioso demais, tudo aqui eu pergunto, né? Como que é isso, o que é isso, o que é aquilo? Porque a gente aprende e pode ajudar também as pessoas que às vezes têm mais vergonha, não conseguem pegar aí o celular na hora, né, da entrevista e mandar a pergunta. Mas, por exemplo, o que é o diabetes? Eu também não sei. Mas ela perguntou, eu queria perguntar o que era, né? Então eu fico sabendo através da pergunta da pessoa. E isso é muito importante na rádio aqui, que a gente está sempre com o povo, né? Rádio comunitária é do povo também. O povo também ajuda a fazer a programação, né, doutor? Isso mesmo. As pessoas em casa, os ouvintes, né? Eles que fazem a programação, eles que ajudam a gente aqui, mandam os temas, né, mandam as perguntas. Igual o César falou, às vezes uma pessoa não consegue pegar o celular na hora, às vezes, né, tá com alguma dificuldade ali, tá ouvindo no rádio ali, não tá com o celular de acesso fácil, mas às vezes tem alguma dúvida, às vezes a pessoa perguntando consegue tirar essa dúvida. Então é muito importante quando o pessoal participa, é muito bom, né, que a gente vai tirando as dúvidas, vai esclarecendo, vai falando, né, o máximo que a gente consegue aqui para tirar bastante dúvida, esclarecer, né, às vezes a pessoa fica com vergonha de perguntar, mas não precisa ter vergonha, né? O César não, se quiser não vai falar o nome, né? Não, a gente não vai falar quem que tá perguntando. Então, aqui na rádio, assim, a gente precisa da participação do pessoal para conseguir fazer o programa e ficar assim o melhor possível, pra gente tirar o máximo de informação e o máximo de dúvida possível, né? Com certeza. E lembramos a todos, né, que esta entrevista, o bate-papo aqui com o programa Sintonizado na Saúde estará disponível novamente no canal do YouTube da rádio. Logo, Chico, também estaremos aí divulgando o link, passando para toda a população que perdeu o poder estar acompanhando, então, este bate-papo. Né, doutor?
Isso mesmo. Então, o pessoal que, né, perdeu o programa, não conseguiu ouvir, então quem puder compartilha, né, depois o link, né, fala com a pessoa, ó, vai lá no YouTube, tem uma entrevista lá sobre o diabetes, então quer tirar dúvida, quer assistir, pode, depois o César vai disponibilizar o link, então compartilha, né, chama o pessoal para ouvir no dia que tiver a entrevista, compartilha o link depois o pessoal ouvir em casa para poder estar acompanhando e participando também. Muito bem, então já temos também o nome, né, do programa, que agora é Sintonizado na Saúde, que em breve estará de volta com você, sugerindo também o tema, né, doutor? Isso mesmo, então quem tiver ideia de tema aí pode mandar, né, o César vai avaliando e vai me mandando e a gente vai escolhendo direitinho os próximos temas dos próximos programas. Muito bem, e nós passamos aí esta 1h20 mais ou menos aprendendo bastante, né? E é sempre válido quando o conteúdo é aprendizagem, ainda muito mais sobre a saúde. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela presença. Estamos juntos aqui na 104, até o breve, né? Até breve, nós estaremos aí de novo com mais uma edição do Sintonizado na Saúde. O espaço, os microfones estão sempre abertos aí para você e também toda a equipe da saúde. Então, muito obrigado, César, muito obrigado a todos os ouvintes, né, que participaram, ouviram, mandaram perguntas, também a todo mundo que mandou elogio, muito obrigado, né? Então, sempre que possível, né, a gente vai vindo aí com novos temas, agora que o programa a gente escolheu até o nome, né? Então, Sintonizado na Saúde. Então, agradeço demais o espaço, né, todo mundo que participou e ouviu, e um grande abraço e até a próxima. Muito bem, esperamos por você aqui na 104 e também aos amigos ouvintes, em breve novamente disponível o bate-papo e o programa no canal do YouTube da Alto Rio Grande. Já aproveita, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho, né? A gente também tem que dizer para você ficar atento das novidades e das publicações que a gente vai fazendo. E esta foi então mais uma edição do programa Sintonizado na Saúde. E na sequência vem aí mais uma edição, né? Ou menos metade do Love Songs para você curtir no seu horário de almoço. Esperamos que você tenha aprendido um pouquinho mais. Divulgue esta informação, passe para os amigos que, claro, você também é responsável pela saúde e ajuda também na saúde e na vida do próximo. Ótima tarde para você e na sequência as lentinhas do seu horário de almoço, Dr. Iago. Muito obrigado. Obrigado, César.